Olá, meu nome é Paula Batista, estou aqui para mais uma mensagem oracular, tirada do livro Oráculo do Reiki, do mestre John DeCarli. O poema dessa semana é o de número 115, Caminho. Mais e mais deveria polir a mim mesmo e aproveitar como espelho o coração do outro que brilha claramente, Imperador Meiji. A mensagem sugere que o consulente busque permanentemente evoluir e melhorar, escolhendo e adotando como modelos pessoas meritórias, de valor, com qualidades apreciáveis, pautadas na dignidade, na decência, na verdade, na sinceridade, para aprender e direcionar sua vida. O mestre Mikao Usui seguramente selecionou este poema em respeito ao princípio do Reiki. Só por hoje faça seu trabalho com amor e honestidade. Ele incentivava os reikianos a serem honestos e íntegros em suas atividades. O mestre Usui certamente também queria nos orientar sobre a escolha de bons mestres de reiki, modelos de retidão, de honestidade, de gentileza, de amor, na família, na escola, no trabalho, ou seja, em todos os segmentos da sociedade. No reiki, pregar os 5 princípios é muito fácil. Difícil é viver de acordo com eles. Um instrutor deve cumprir o que ensina. De nada adianta teorias, explicações, se não formos bons modelos. Há muita gente iniciada no Reiki, mas há pouca gente acabada no Reiki. Mestres de Reiki que não vivem de acordo com os princípios do Reiki são verdadeiros cegos espirituais. No caminho espiritual, isto é um desastre. Como bem disse o Mestre Jesus, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Mateus 15:14. Reflita sobre as palavras de Baltazar Graciano. A perfeição exige polimento. Esse poema, ele é bem interessante, ele mostra aqui a importância, de estarmos sempre nos polindo, nos melhorando. E para a gente melhorar, é importante que a gente busque boas referências, E ele fala aqui, sobre a escolha de mestres de Reiki. E eu queria estender isso um pouco além, Acho que a escolha, de qualquer referência, ela é importante. E é importante, quando somos referências ou quando buscamos referências, é que o discurso, seja compatível com as atitudes. É muito fácil falar sobre as coisas, mas viver o que falamos, esse é o nosso grande desafio. Então, às vezes a gente sabe que um exemplo, ele diz mais que muitas palavras. E às vezes a gente para e pensa que ele fala sobre mestres de Reiki, mas acho que qualquer pessoa, que está no lugar de um educador, um pai, uma mãe, um professor, acho que na nossa rotina, no nosso dia a dia, na nossa vida em sociedade, a gente, em muitos momentos, nós somos guiados, em muitos momentos, nós estamos guiando. Então, esse cuidado a gente tem que ter, O meu discurso com meu filho tem que ser compatível com as minhas atitudes, senão fica incoerente e acaba não fazendo sentido. E aqui ele fala muito sobre que no caminho espiritual, uma pessoa, um cego, guiando pessoas, seria um desastre. E ontem eu fiz um curso com William Lin Hand, um grande mestre de Reiki, uma pessoa assim, com uma vivência muito grande dentro do Reiki, uma pessoa com muita tranquilidade, humildade. E ele levantou um aspecto que eu acho muito interessante sobre... em muitos momentos ele falava que a gente deve nos guiarmos, pela nossa orientação, nossa própria orientação. E nós estamos muito acostumados, a seguir pessoas, a seguir exemplos. E quando a gente se para com aquele momento onde você fala assim, não, eu preciso olhar para mim, sentir o meu caminho, e definir o meu caminho, fazer as minhas escolhas conforme o que faz sentido dentro de mim, é onde a maioria das pessoas se perdem. A gente viveu muito tempo, A gente vem de uma era, de um momento, onde é importante
ter esses líderes religiosos, ter um guia. As pessoas precisavam disso. A gente está entrando num momento onde nós precisamos nos tornar nossos próprios guias. Às vezes as pessoas, é muito mais fácil, né? Às vezes seguir, né, um caminho, uma religião, uma receita de bolo, né? Então, ó, faz assim, assim, assim que vai dar tudo certo, não tem como errar. Às vezes é isso que a gente busca, algo que é muito fácil, né? Eu vou lá e vou seguir um protocolo e se não der certo, mas peraí, eu segui o protocolo, eu fiz a minha parte. Então é uma forma até da gente se isentar da nossa própria responsabilidade, né? Mas quando você para pensar, né, que você pode fazer as suas escolhas e que você deve fazer as suas escolhas e que o caminho que é bom para o outro pode não ser o melhor caminho para você, é a hora onde você para e fala assim, opa, agora eu preciso assumir a responsabilidade do meu caminho. E aí que eu acho que é a maior dificuldade para todos nós, porque a gente vem de uma educação, a gente vem de crenças que é muito mais fácil seguir. Então eu tenho lá um guia espiritual, né, um padre, um pastor, né, um mestre de reiki, alguém que eu olho e falo assim, nossa, essa pessoa é o exemplo e eu vou seguir isso aqui na íntegra. Mas espera aí, né? Será que eu não estou depositando muita responsabilidade no outro? Né? Será que não é um momento de eu parar, olhar para mim e falar assim, peraí, né? Eu vou ouvir tudo que se fala, né? Vou ver de tudo que eu ouvi, o que realmente faz sentido para mim e vou me guiar, né? Vou caminhar de acordo com a minha própria instrução. Então eu acho que esse momento é um momento de refletirmos, né? Primeiro, né? Ele traz uma discussão onde o nosso discurso precisa estar alinhado, né, com as coisas que a gente pratica. É muito fácil falar sobre os princípios do Reiki, mas viver de acordo com os princípios do Reiki é o nosso grande desafio. Então é importante, né, nós nos colocarmos sempre na condição de aprendiz, né? Enquanto eu achar que eu sei tudo, eu paro de aprender. Então qual é o meu aprendizado no caminho do Reiki? É me trabalhar, é tentar ao máximo viver de acordo com os princípios do Reiki, porque eu acredito que eles são um caminho. Mas eu preciso, né, dia a dia, a trabalhar isso dentro de mim e cada vez mais alinhar o meu discurso com as minhas atitudes. A outra reflexão é o seguinte, será que eu tô, né, terceirizando responsabilidade ou eu tô assumindo a minha própria responsabilidade, né? Quantas pessoas às vezes vivem de acordo com dogmas religiosos, com condições, com regras e acha que tá tudo bem, né? Eu tô fazendo tudo. Mas será que você está fazendo tudo? E será que você está fazendo o que faz sentido para você? Ou a gente está escolhendo um caminho para falar assim, não, eu fiz a minha parte, tá tudo bem. Será que a gente não está se isentando às vezes da nossa responsabilidade? Então, qual que é a reflexão, né? O que faz sentido para mim? Qual é a minha responsabilidade no meu processo? Qual a minha responsabilidade no meu caminho? Né? E assumir, né, a nossa própria responsabilidade, assumir o nosso caminho e as nossas escolhas. E principalmente, né, as consequências das nossas escolhas. Porque às vezes a gente escolhe, né, a gente pega alguma coisa pronta e segue, mas será que a gente está fazendo isso, né, para ter um responsável? Né? Porque se não der certo, eu segui, eu fiz a minha parte, eu segui, eu fiz certinho o que estava lá, né, na cartilha, né, fiz tudo direitinho, né? Ou será que é melhor, né? É muito mais fácil, né? Você vai lá e segue tudo, tá tudo bem, deu certo, não deu certo, a culpa não é minha. Agora, será que na hora da gente assumir a nossa responsabilidade no nosso caminho? Então, a reflexão dessa semana é justamente essa, né? Assumir a nossa responsabilidade na nossa evolução, na nossa melhoria, né? No nosso encontro com o nosso verdadeiro eu. Gratidão.